Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas páginas de um diário. Um diário que ficou perdido no tempo. É um testemunho, sabe, cru, pessoal. A gente vai acompanhar a jornada do Stanisław Klobukowski e de centenas de outros poloneses. Pensa só, final do século XIX, eles apostaram absolutamente tudo num sonho chamado Brasil. E olha, isso aqui não é uma daquelas histórias de livro de escola, não. É a verdade deles, com a emoção original, direto da fonte. E essa é a grande questão, né? O que leva alguém a largar tudo pra trás, a terra natal, a família, tudo, pra cruzar o mundo por causa de um sonho? E olha, essa não é só uma pergunta pra gente pensar. Para milhares de poloneses foi a decisão, uma decisão que mudou a vida deles pra sempre. Uma aposta muitas vezes movida pelo desespero, pela miséria, mas também por uma esperança gigante numa tal de terra prometida. E o preço dessa aposta? Um sacrifício que a gente mal consegue imaginar. Então, para a gente entender de verdade essa jornada, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para o ponto de partida. Vamos dar uma olhada no mundo do Stanisław Klobukowski. Entender como era a Polônia naquela época. A Polônia que ele e tantos outros sentiram que não tinha mais jeito, que precisavam deixar para trás, não importava o custo. E a nossa fonte para essa história toda é um documento assim, inacreditável. Chama Recordações de Viagem. É o diário do próprio Stanisław Klobukowski. Isso é o mais legal. Não é um relatório frio, com dados e números. É um testemunho. Íntimo, pessoal, cheio daquela emoção crua, sabe? É a história deles, mas contada pela voz de um deles. Isso muda tudo. E olha só que interessante. O próprio editor dos Anais, quando foi publicar isso, descreveu Klobukowski de um jeito muito especial. Ele disse que o Klobukowski não era só mais um passageiro no navio. Não, ele era um observador que, e aqui eu cito, vive pessoalmente e procura sentir o drama do imigrante. Ou seja, ele se entregou de alma e corpo para entender o que estava acontecendo ali. Isso só mostra o quão humano e confiável é o relato que a gente tem em mãos. Mas calma lá. A gente pensa em imigração e logo imagina um navio, o oceano. Só que a jornada deles não começou no mar. Bem antes de sequer ver o Atlântico, esses imigrantes enfrentaram uma verdadeira odisseia, um sofrimento danado em terra firme. Uma viagem caótica cruzando a Europa só para conseguir chegar no porto de Gênova. O caminho era enorme, sabe? Saía de Lwów, na Polônia, passava por Viena, na Áustria, para só então chegar em Gênova, na Itália. O Klobukowski descreve a cena lá em Lwów. Imagina só, 1.000 pessoas reunidas. Um mar de gente, cada rosto carregando uma incerteza gigantesca. Aí em Viena era outra batalha. Burocracia, desconfiança, cada parada no caminho, que deveria ser um alívio, era na verdade um novo teste de resistência. E tem uma frase do Klobukowski que é um soco no estômago de verdade. Ele diz que as pessoas olhavam como se olham um transporte de gado. Pensa no peso disso. Captura perfeitamente o jeito como eles eram vistos. Não como seres humanos buscando uma vida melhor, mas como uma massa, um fardo. A dignidade deles foi a primeira coisa que tiraram, muito antes deles pisarem no navio. E como se não bastasse essa desumanização, ainda tinha o medo constante. O Klobukowski conta que, de noite, a polícia simplesmente invadia os alojamentos e ia direto nos rapazes, interrogando com hostilidade. Estão fugindo do exército? Era uma suspeita que não acabava nunca. Então a viagem não era só marcada pela incerteza do que viria pela frente, mas também pelo medo constante ali, no presente, de qualquer um com o uniforme. Ok, a jornada por terra foi brutal, com certeza, mas a provação de verdade, essa começou no mar. É aqui, no meio do nada, no meio do Oceano Atlântico, que a gente encontra o coração pulsante e trágico de toda essa história. É o que realmente significava encarar o oceano por semanas, semanas a fio, no final do século XIX. Vamos parar para pensar um pouco nisso? Hoje a gente pega um avião e cruza o Atlântico em poucas horas. Para eles, era uma eternidade. Uma eternidade trancado num navio, encarando uma força da natureza que a maioria ali nunca tinha visto na vida. E tudo isso em condições que, sinceramente, a gente nem consegue imaginar direito. A realidade a bordo era, sem meias palavras, um pesadelo. O Klobukowski descreve com os detalhes que dão um nó na garganta. Imagina, centenas de pessoas amontoadas, jogadas em compartimentos escuros, sem ventilação nenhuma. Famílias sendo separadas à força. A comida rara e horrível. Doenças tipo sarampo se espalhando como um incêndio. E a tensão psicológica. Ah, essa levava todo mundo ali para o limite da loucura. E de tudo que está escrito nesse diário, talvez não exista nada tão devastador quanto essa frase. Ele escreve de forma seca,
Uma criança morreu, foi atirada ao mar segundo as normas. É a simplicidade disso que torna tudo tão brutal, tão chocante. A morte não era mais uma tragédia que parava tudo. Era rotina, era uma norma. Uma vida de uma criança cheia de futuro, simplesmente desaparecendo no mar. Sem cerimônia, sem nada. Depois de semanas de um sofrimento que a gente nem tem palavra para descrever, eles finalmente avistam terra. Brasil. O sonho finalmente ali no horizonte. Mas a chegada trouxe um choque de realidade, um contraste brutal entre o que eles sonhavam e o que de fato estava esperando por eles. E essa imagem aqui mostra esse paradoxo perfeitamente. De um lado, a visão que o Klobuchowski descreve do Rio de Janeiro, que ele chama de uma verdadeira maravilha, uma beleza que ele nem conseguia descrever em palavras. Do outro lado, a realidade nua e crua. Eles não foram desembarcados na cidade maravilhosa, foram levados para Ilha Grande para ficar de quarentena. O paraíso estava logo ali, dava para ver, mas não dava para tocar. Aquela alegria imensa de ufa, chegamos foi sufocada na hora. Pela burocracia, pelo isolamento, o grande sonho de liberdade ia ter que esperar um pouco mais. No fim das contas, eles só trocaram uma prisão, a do navio, por outra, a da ilha. A terra prometida continuava ali, distante, fora de alcance. Mas enfim, depois de liberados da quarentena, eles começam a última etapa dessa viagem sem fim. O trajeto da costa até as colônias lá no interior do Paraná. Era a última barreira, o último obstáculo entre eles e a terra que finalmente eles poderiam chamar de sua. E é aqui, no meio de tanta dor e tanto sofrimento, que o Klobuchowski descreve um momento de puro encanto. A viagem de trem subindo a Serra do Mar. Nas palavras dele, é uma das mais lindas do mundo. Ele fica maravilhado com a engenharia, com os trilhos passando por montanhas, por cima de abismos. Foi um momento rápido, sabe? Mas foi um vislumbre poderoso da beleza e da grandeza do país que eles estavam prestes a chamar de casa. Mas chegar lá nas colônias, isso não foi o final da história. Longe disso. Foi, na verdade, só o fim do primeiro capítulo. A chegada foi o ponto de partida para uma nova saga. Uma saga de muita luta, muito trabalho e, finalmente, da construção de uma vida nova, do zero. A chegada não foi o fim, foi o começo de tudo. A história incrível que o Klobuchowski conta nesse volume dos Anais é, na verdade, só o prólogo. A verdadeira luta para derrubar a mata, para plantar a primeira semente, para erguer uma comunidade inteira do nada, essa história estava só começando. E a grande pergunta que fica no ar é, depois de sobreviver a uma jornada tão desumana, de onde eles tiraram forças para construir um futuro? A resposta? Bom, a resposta talvez esteja no legado que eles deixaram e que continua vivo até hoje. E, claro, nas páginas dos próximos volumes que contam o resto dessa história.